o item 47 do material didático, vamos falar de outro bárbaro e como ele vai estar influenciando a história da igreja. Tá bom? Ano 477 da era cristã, ou seja, os bárbaros estão dominando também a África. Ok? Bom, coloquei aí para vocês o historiador Justo Gonzalez, uma obra de história da igreja. Ele tem a visão protestante, né? Protestante reformada. Ele comenta: quando Genserico morreu em 477, seu sucessor foi o Nerico, que a princípio foi mais comedido em sua política religiosa. Mas Genserico tinha estabelecido toda uma hierarquia ariana. Olha só, os bárbaros agora eles já seguiam um catolicismo específico, que era o catolicismo ariano. Mas vão ter bárbaros também seguindo o catolicismo romano. Vai ter briga entre eles. Tá bom? Pois bem, então ele tinha colocado uma hierarquia ariana. Sob a direção do patriarca de Cartago, e quando houve um conflito entre este patriarca e o bispo católico da cidade, a perseguição irrompeu com mais força do que antes. O Nerico proibiu a seus súditos vândalos que se tornassem católicos, no caso, católicos romanos, né? Ok? Porque ele mesmo era católico ariano. Eu classifico o católico para vocês como aqueles que acreditam em purgatório e invocam o mundo dos mortos. É a melhor forma de nós classificarmos na história. Assim como as igrejas protestantes, por que elas são chamadas de protestantes? Porque elas acreditam em purgatório e fazem invocação ao mundo dos mortos, que são os luteranos e os anglicanos. E essas igrejas antigas, a igreja copta, ela é uma igreja católica copta, porque ela também acredita em purgatório e faz invocação ao mundo dos mortos. Tá bom? Então os vândalos, ele proibiu a seus súditos vândalos que se tornassem católicos romanos ou assistissem a cultos católicos. Pouco depois proibiu totalmente o culto católico, isso lá na África de Agostinho de Hipona, né? Claro, Agostinho está morto, mas eu falo, era naquela região, né, que Agostinho estava lá perseguindo as igrejas anabatistas para fortalecer o catolicismo romano, né? Então proibiu o culto católico e expulsou os bispos e boa parte do clero desta linha. Muitos foram torturados, alguns tiveram sua língua cortada. Foi por causa dessa perseguição que o termo vandalismo adquiriu o sentido que tem hoje em dia, né? Quando você vê alguém destruindo, né? Você via na escola alunos, às vezes, destruindo a escola, seu vândalo, né? De onde que vem o vandalismo? Porque os vândalos fizeram isso com os católicos, né? Com os bispos católicos. E aí, como eles que escreveram a história, né? Eles chamaram isso de vandalismo, e aí pegou na história, né? A intriga entre católicos arianos e católicos romanos respingavam nos anabatistas donatistas, que eram pacifistas e não seguiam a política católica. Então veja, como que nós vamos saber da igreja nesse período? Com pequenas citações de católicos daquele período ou de historiadores seculares. Veja o que o Justo Gonzalez conta. Ele diz: tudo isso, no entanto, teve consequências funestas para a igreja na região. Já observamos no volume anterior que a igreja do norte da África havia se dividido por causa do cisma donatista. E aí ele diz, olha, o cisma ainda persistia, ou seja, nós estamos no ano 477. O cisma de Donato, ele nasceu lá nos dias de Constantino, lá nos anos 313. Agostinho de Hipona, no ano 411, ele determinou a perseguição dessas igrejas. Então, eram aí já cerca de 65 anos desde essa perseguição de Agostinho de Hipona, ok? E as igrejas continuam existindo. Qual é o importante que eu falo nesse período?
você não vê essa igreja organizando guerra contra os católicos. Os católicos até chegaram a acusar os anabatistas, donatistas de violência, apontando um certo grupo que surgiu lá chamado circunciliões. Só que eles não eram anabatistas. Eles não eram anabatistas. Tanto que a regra, estamos aí, olha, no ano 477, 66 anos se passaram e os anabatistas continuam existindo lá, o cisma persistia. Eles continuam separados da Igreja Católica, mesmo sendo perseguidos. Mesmo sendo perseguidos. Então é assim que nós vamos tomando conhecimento das igrejas anabatistas. Por quê? Porque elas não podiam existir, elas não podiam sobreviver. Mas quando ocorre algum evento católico, alguma coisa que aí envolve os anabatistas, então nós ficamos sabendo que essas igrejas, elas continuam existindo. Nós veremos que depois os árabes, com Maomé, né, eles vão acabar tomando a região da África e essas igrejas vão continuar existindo. Nós encontramos ela nos escritos dos árabes. Eu vou mostrar documentos disso para vocês. Então é assim, é infalível. É infalível. É importante para a nossa fé, porque se fosse verdade que a Igreja Católica era a Igreja de Jesus, a Assembleia de Deus, por exemplo, seria simplesmente um movimento que surgiu há 100 anos. Mas nós sabemos que não. Nós sabemos que não. Ok? Então ele diz aqui, né? O cisma ainda persistia. E a ele se juntou meio século de governo ariano. Por quê? Já eram cerca de 50 anos que os bárbaros estavam dominando a África. E eu digo para vocês, nesses 50 anos de governo ariano, o mais provável é que os anabatistas donatistas tenham sofrido menos do que nas mãos dos católicos romanos. É bem provável. Assim como no período dos muçulmanos, os anabatistas não vão sofrer praticamente nada. A história diz que qualquer grupo, né, religioso podia viver no mundo árabe, até os judeus, todos tinham paz no mundo árabe. Eles só tinham que pagar um imposto extra por eles não seguirem a religião muçulmana. Quando ela nascer, né? Ainda não nasceu, Maomé ainda não surgiu no mundo. Eu vou fazer esse link para vocês entre o islamismo e o cristianismo, em geral, né? Mas entre o islamismo e o catolicismo, e entre o islamismo e outras igrejas que surgem, né, naquela região. Vou mostrar documentos para vocês, tudo muito interessante, tá bom? Então, meio século de governo ariano e uma nova conquista por tropas que, no fim das contas, eram quase tão estrangeiras como os próprios vândalos. O resultado de tudo isso foi que a região ficou tão dividida e o cristianismo nela tão enfraquecido que a conquista árabe dos muçulmanos, né, um século e meio depois, ou seja, 150 anos depois, foi relativamente fácil. E depois dessa conquista, a fé cristã desapareceu. Na verdade, não desapareceu. Isso aqui é um historiador protestante. Eu vou mostrar documentos para vocês mostrando que a fé cristã não desapareceu no mundo árabe. Existe relato exatamente de igrejas que não batizavam recém-nascidos e como os árabes chamavam essas igrejas. Não? Isso vai ficar bem claro na história para a gente. Pois bem, prosseguindo. Na verdade, as igrejas anabatistas não desapareceram. Algumas sobreviviam no Império do Oriente, que era mais tolerante, e outras se ocultaram em regiões montanhosas, longe dos grandes centros. Era o único jeito de escapar da perseguição da Igreja Católica. Este é mais um exemplo na história em que encontramos informação das igrejas anabatistas através de seus inimigos, seus assassinos. Os católicos arianos, na sua perseguição aos católicos romanos, perseguem também os donatistas, e assim tomamos conhecimento da verdadeira Igreja de Jesus.
fugindo para escapar de uma divisão dentro da Babilônia apocalíptica, porque essa divisão igreja católica romana, católica ariana, católica copta, católica de Constantinopla também, que é a católica ortodoxa, vou colocar essas quatro como existindo nesse período, não, todas elas acreditavam em purgatório, faziam invocação ao mundo dos mortos? Sim. Então todas elas fazem parte dessa religião que o Apocalipse profetiza. Não existe dúvida disso. Todas elas fazem parte dessa religião que existe para enganar a humanidade. Que existe para enganar a humanidade. Porque através deles a humanidade não conhece a verdadeira igreja de Jesus. E assim o cristianismo fica difamado. É isso que eu tenho falado para vocês. Além da questão doutrinária, se nós dissermos que a Igreja Católica é a Igreja de Jesus, o cristianismo fica difamado. Nós vamos chegar entre os filósofos do iluminismo, eu vou mostrar para vocês que teve filósofo que escreveu Por que não sou cristão? Ele escreve os cristãos na história. A Igreja de Jesus, ela sempre esteve do lado dos ricos, dos poderosos, das autoridades, corrompendo reis, corrompendo o povo, fazendo guerras entre si e a igreja matando igreja, porque eles tinham conhecimento que a Igreja Católica matava as igrejas anabatistas, né? Que a Igreja Católica chamavam de hereges. Então, esses historiadores também falando, né? Matando, ainda que sejam igrejas hereges, mas está matando. Então, ele diz, eu não quero ser cristão. Só que nós podemos mostrar para eles que essa não é a verdadeira igreja de Jesus, que haviam seguidores de Jesus que estavam honrando a palavra dele. Como ele disse, para nós não resistirmos ao ímpio, ir para o lugar de morte pregando para quem está matando. Era assim que os donatistas iam. Tanto que, como eu disse, estamos no ano 477. Existe alguma notícia de guerra de grupos de anabatistas que organizaram guerras contra os católicos? Não existe. Mas guerra entre católicos romanos e católicos romanos está cheio nesse período. Eu tenho que resumir para vocês. Guerra entre católicos e gnósticos, que nós veremos mais à frente, muitas guerras vão acontecer, mas entre os anabatistas católicos você não encontra. Esses é que seguem as palavras de Jesus. O comentário prossegue. Os arianos também faziam parte da Babilônia por acreditarem em purgatório e fazer invocação ao mundo dos mortos. A única igreja que não estava contaminada eram os anabatistas, que na África eram chamados de donatistas. Lembremos que estamos estudando o ano 477 da era cristã. Haviam se passado 164 anos da organização da Igreja Católica por Constantino e 66 anos da proibição de existência das igrejas anabatistas. Essa última, graças a Agostinho de Hipona, que conseguiu decretar as igrejas anabatistas como heréticas.